Aqui em Pernambuco, existe uma denúncia, para você ter ideia, no Ministério Público, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, a direção da IEADPE sendo denunciada por participar, não somente participar, como organizar e implementar um esquema de rachadinha, desvio do dinheiro público, onde os gabinetes contratavam pessoas para ganhar até 7 mil, 11, 10 mil reais. Os parlamentares ficavam com os cartões dessas pessoas, com o cheque, o talão de cheque, empréstimos tiravam no nome das pessoas e as pessoas eram contratadas como que se prestassem serviço a esses gabinetes. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para vocês. Em Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Temos visto, ultimamente, vários casos de conflitos entre religiosos das mais diversas religiões, principalmente aqueles que professam a fé em Jesus através do Evangelho, da Boa Nova, e aquelas religiões, principalmente as de matrizes africana, bem como também alguns grupos sociais ditos minoritários que querem fazer valer aquilo que eles chamam de direito, embora esse direito seu agridam frontalmente tudo aquilo que a sociedade mundial e as famílias aprenderam a rejeitar, aprenderam que é nocivo à prosperidade, à paz social, ao bem-estar da alma e ao bem-estar espiritual e principalmente na comunhão com Deus. Então, repetindo, são grupos de religiosos e grupos que são ditos minoria, que querem fazer aceitar, não é, as suas práticas, usos e costumes. Olha, eu tenho uma solução para isso aqui, porque eu estava vendo que agora a coisa tem se complicado porque estão levando esse problema para delegacias, para abrirem processos uns contra os outros, principalmente das religiões de matrizes africanas contra os evangélicos. Para os evangélicos, eu quero dizer principalmente para vocês uma coisa. Vocês sabem o que é que está ocorrendo. Eu vou tirar esse exemplo pelaquele que eu vivo aqui no estado de Pernambuco. O apóstolo São Paulo, escrevendo uma segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele advertiu o seguinte, há quase 2000 anos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, nos últimos dias, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora veja que coisa tremenda. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Afasta-te. Aí eu queria perguntar a você, o que é
que nós temos visto nos púlpitos em nossos dias de hoje. São essas qualidades aflorando à vista de todos na presença dos homens. Ou seja, na vida desses homens que se dizem pastores. Porque se você for olhar para Marcos capítulo 16 e 15, partindo dos púlpitos, onde estão os sinais? O que é que acontece? O exemplo que esses homens passam para a igreja, os ensinamentos, não são de maneira nenhuma confirmados pela palavra de Deus. Não tem autoridade, não tem o selo da promessa daqueles que Jesus disse que esses sinais seguiriam aos que crerem em meu nome. Olha, e ainda em João, capítulo 14, olha como a coisa é tão nítida, é tão clara. O que existe é uma multidão de pessoas sendo enganadas por homens de púlpitos, perdendo tempo, e quando saem às ruas para pregar o evangelho, em vez dos sinais seguirem, porque se os sinais seguissem, ninguém jamais, não haveria religião, não haveria grupo, porque essas pessoas têm sede de Deus. Essas pessoas querem, estão em busca de um sentido, de um lenitivo para a sua alma. E Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas como aprender de Jesus se os seus falsos discípulos estão querendo o embate, estão querendo não salvar, condenar? Eles estão querendo imprimir nas pessoas uma falsa santidade, santidade essa que não é confirmada pela Bíblia, porque o que confirma a presença de Deus na vida de um cristão são os sinais na vida de uma igreja. Então, João capítulo 14, versículo 12, olha o que Jesus disse, confirmando com Marcos 16 e 15. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você viu em todo o registro bíblico algum embate de Jesus contra quem queria seguir obstinadamente outros caminhos? De forma nenhuma. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando chegava em Jesus, as pessoas não queriam mais sair. Por quê? Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os endemoniados e oprimidos eram libertos e o reino de Deus era anunciado. Com esses sinais, as pessoas não tinham como contestar a divindade de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele deu autoridade aos seus discípulos, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. E em João está dizendo que aqueles que crerem farão sinais maiores do que esses. Então, lamentavelmente, esses crentes neófitos que não conhecem o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder da santa palavra de Deus, são ensinados por homens vazios de conteúdos, longe, muito longe, de seguirem e dar o exemplo de Jesus com os sinais. Porque, olha, crente, eu duvido que você chegue em uma praça e comece a pregar o Evangelho e se aproximem as pessoas possessas, não por violência, não por violência e não por exaltação, mas na autoridade da palavra de Deus. Se você usar a autoridade que lhe foi conferida, conforme Jesus também falou lá para os 70, quando disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Qual é o poder que você tem? Você chega na praça, vai seguir o exemplo do seu pastor? Agredir as outras religiões? Agredir os seus semelhantes?
falar do que não convém. Quando as pessoas olham, não veem em você os sinais, protestam, brigam contra você, processam e estão corretos, porque você não tem o direito de agredir ninguém. Agora, se voltem para Deus e não para o pastor de vocês. Porque pastor que briga com outras igrejas, conforme Paulo falou aqui, eu vou acrescentar essas coisas. Pastores soberbos, desobedientes, não dão exemplo de humildade, arrogantes, prepotentes, amantes dos prazeres e não amantes de Deus. E a Bíblia diz: qualquer um que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples assim. E eles querem manter para si um povo carimbado como um gado e dizer é meu, mas cadê a autoridade de Deus? Irmão Josué, como é que eu vejo a autoridade de Deus? Cadê os sinais que seguiram a Pedro, a Paulo, a Tiago, a João? Então esses homens estão enganando vocês, enriquecendo ilicitamente, cometendo arbitrariedades, praticando toda sorte de pecado e toda sorte de vícios do mundo. Por exemplo, na política, agindo como políticos seculares, onde o que vale é o bem-estar pessoal, o que vale é o se dar bem, o que vale é tirar cada vez mais do pobre para si. E isso com a conivência de pastores. Aqui em Pernambuco, existe uma denúncia, para você ter ideia, no Ministério Público, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, a direção da IEADPE sendo denunciada por participar, não somente participar, como organizar e implementar um esquema de rachadinha, desvio do dinheiro público, onde os gabinetes contratavam pessoas para ganhar até 7 mil, 11, 10 mil reais. Os parlamentares ficavam com os cartões dessas pessoas, com o cheque, o talão de cheque, empréstimos tiravam no nome das pessoas e as pessoas eram contratadas como que se prestassem serviço a esses gabinetes. E quando o dinheiro caía na conta, o parlamentar mandava um assessor tirar o dinheiro porque estava de posse do cartão, sacava o dinheiro, dava 500 reais àquelas pessoas e os 7.500 ou 10.500 reais ficava, aí eu não quero dizer, ficava para quê? E pastores da IEADPE, a esposa de pastores, está aí na denúncia no Ministério Público. Eu tenho depoimento de um pastor que disse isso na Polícia Federal e no Ministério Público. E está lá assinado por ele. Então, irmãos, fica difícil. Olha, ou vocês se voltam para Deus, deixem de seguir esses pastores desviados, ou vocês criam coragem e exigem o respeito e a volta do caminho dentro da igreja, ou vocês nunca vão ser aceitos lá fora pregando. Por quê? Se as pessoas estão seguindo religiões que não levam a Deus, se as pessoas estão adotando um sistema de vida que não leva a Deus, o desejo que eles querem, enganadamente, é se chegar a Deus. Segundo a Bíblia, andam em trevas. Mas você que está na luz, quando você chegar, meu irmão, uma pessoa oprimida, uma pessoa possessa por Satanás, e você chegar na autoridade delegada por Deus através da sua santa palavra e libertar a pessoa e falar uma palavra de vida, porque a palavra de Deus gera vida, eu duvido que essa pessoa se insurja contra você, que essa pessoa venha agir com violência contra você, que essa pessoa vá denunciar você da parte de você na delegacia e abra processo contra você. O que existe, para encerrar, são evangélicos que estão aprendendo de seus pastores, homens com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e querem sair para resgatar pessoas oprimidas quando eles estão no erro, no engano e oprimidos. Por quê? Sofrer em nome da verdade é muito bom. Os apóstolos sofreram. Agora, sofrer por desvio de conduta, vocês jamais terão a aprovação e a proteção de Deus. Essa é a realidade
Que Deus em Cristo a todos abençoe.